É isso aí, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta para estudarmos agora as inelegibilidades, né? Então, vimos no bloco imediatamente anterior as 6 condições de elegibilidade, que, repito, eu preciso correr atrás delas, eu preciso preencher as 6 condições de elegibilidade para poder ser candidato, ao contrário daquilo que nós vamos ver agora, né? A gente já viu lá no bloco anterior e estou retomando agora. As inelegibilidades são pressupostos negativos, então preciso fugir das inelegibilidades para poder me candidatar. Então, se alguma inelegibilidade grudar em mim, eu já não posso ser candidato, então preciso fugir das inelegibilidades. Então, já está aí na tela de vocês. Também uma coisa que eu já falei, essa primeira parte aqui, né? Mas vale a pena retomar. Então, nós temos inelegibilidades constitucionais e infraconstitucionais. As constitucionais, obviamente, estão previstas na Constituição Federal, sempre lá no artigo 14, nos parágrafos 4º a 8º. É justamente o que nós vamos começar a ver a partir de agora. E as inelegibilidades infraconstitucionais estão previstas em lei complementar. Que lei complementar é esta? A Lei Complementar 64 de 90, que é conhecida como Lei das Inelegibilidades. Então, lá na Lei Complementar 64 de 90 estão contidas todas as inelegibilidades de natureza infraconstitucional. Então, a primeira classificação é esta aqui, as inelegibilidades constitucionais e as inelegibilidades infraconstitucionais. Há uma outra classificação, que é aquela que divide as inelegibilidades em inelegibilidades absolutas e inelegibilidades relativas. O que seriam as inelegibilidades absolutas? Aquelas que inviabilizam a candidatura para qualquer cargo. Exemplo é o analfabetismo. Então, o analfabeto, ele é inelegível para qualquer cargo, ele não pode ser candidato a nada, nem a vereador, nem a deputado, nem a presidente, nem a governador, nem a nada, porque o analfabetismo, é uma inelegibilidade de natureza absoluta. Mas nós temos outras, que são as inelegibilidades de natureza relativa, que são aquelas que inviabilizam a candidatura para alguns cargos e não para todos, por isso que ela tem essa natureza de relativa. Essa inelegibilidade, o exemplo de inelegibilidade relativa é a inelegibilidade de parentesco, que a gente já vai estudar, está lá no 14º da Constituição Federal, que vai dizer que são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins do prefeito, do governador e do presidente. Então vejam, por que é uma inelegibilidade relativa? Porque o filho do prefeito, ele não pode ser candidato no município do prefeito, administrado pelo prefeito. Lá ele está inelegível porque é uma inelegibilidade de parentesco, mas esse filho do prefeito pode ser candidato em outro município, pode ser candidato a governador, pode ser candidato a presidente. Ele fica inelegível só no território administrado pelo pai ou pela mãe, tá? Porque o prefeito é o pai ou a prefeita é a mãe, o filho fica inelegível por conta da inelegibilidade parentesco, 14º da Constituição Federal, que é considerada uma inelegibilidade de natureza relativa, ou seja, eu não estou impedido de ser candidato no Brasil inteiro. Eu estou impedido de ser candidato na cidade administrada pela minha mãe. A minha mãe é prefeita do município X. Naquele município, eu que sou filho, estou inelegível, mas em qualquer outro município, fora da área de atuação da minha mãe, eu poderei ser candidato. Então, essa é uma inelegibilidade de natureza relativa e não de natureza absoluta. Continuando, inelegibilidades constitucionais, então, como a gente já viu, estão no artigo 14 da Constituição Federal, especificamente nos parágrafos 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. Então,
E vamos ver todos esses parágrafos, claro, todas essas inelegibilidades. O parágrafo 4º vai tratar, então, da inelegibilidade dos inalistáveis e dos analfabetos. Então, inalistáveis são inelegíveis, analfabetos também são inelegíveis, já vamos tratar disso. Parágrafo 5º trata do terceiro mandato consecutivo. Aqui é o seguinte, o que é o terceiro mandato consecutivo? É a chamada emenda da reeleição, né? Então, no Brasil, os chefes do executivo podem ser candidatos uma vez e podem ter uma reeleição, 2 mandatos consecutivos. Para o terceiro mandato, eles são inelegíveis, daí porque esse tema é tratado aqui nas inelegibilidades constitucionais. Então, o prefeito uma vez, prefeito 2 vezes, ok. A terceira vez consecutiva não pode, governador a mesma coisa, presidente da República a mesma coisa. Então, o parágrafo 5º, inelegibilidade no caso de terceiro mandato consecutivo. Parágrafo 6º vai tratar da disputa a outro cargo pelos chefes do Poder Executivo. Sou governador, se eu quiser me candidatar a outro cargo, eu preciso renunciar 6 meses antes. A gente já vai ver, senão eu estarei inelegível. É o parágrafo 6º do artigo 14. O parágrafo 7º trata da inelegibilidade de parentesco, então torna o cônjuge e os parentes dos chefes do Poder Executivo inelegíveis, e o parágrafo 8º trata da inelegibilidade dos militares. Então, nós vamos estudar, a partir de agora, cada uma dessas inelegibilidades de natureza constitucional, seguindo aqui, começando pela primeira, que é a do 14, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, a primeira inelegibilidade de natureza constitucional. Percebam que a gente estava no 14, parágrafo 3º, né? Que trata das condições de elegibilidade. São condições de elegibilidade na forma da lei, é o parágrafo 3º. Aqui nós já estamos no parágrafo seguinte, que é o parágrafo 4º, que trata, então, da primeira inelegibilidade de natureza constitucional. Então, está lá na Constituição, aspas, são inelegíveis os analfabetos e os inalistáveis. Então, analfabeto é inelegível, inalistável também é inelegível. Então, ambos são inelegíveis. Os analfabetos são inelegíveis e os inalistáveis também são inelegíveis. Mais uma vez, falamos isso no bloco anterior. Quem são os inalistáveis? São os menores de 16, os que estejam privados dos seus direitos políticos, os estrangeiros e os conscritos. Então, todos esses são inelegíveis. Menor de 16 anos é inelegível, quem está com direito político privado é inelegível, o estrangeiro é inelegível, a única exceção é do português, mas desde que haja reciprocidade, e os conscritos também são inelegíveis. Eles são inelegíveis porque eles são inalistáveis. E os inalistáveis estão aqui no 14, parágrafo 4º da Constituição Federal. Não confundir inalistável com inelegível. O analfabeto é alistável. Então, vejam, o analfabeto é alistável. Para o analfabeto, o alistamento e o voto são facultativos. Então, o analfabeto é alistável, mas é inelegível. O analfabeto pode ser eleitor, pode votar, mas não pode ser votado, ok? Então, não confundam o inalistável com o inelegível. Os inalistáveis são esses que a gente acabou de ver. O analfabeto é, por exemplo, alistável, mas ele é inelegível. Aí vem a pergunta, mas quem é, afinal de contas, o analfabeto? Resposta: o analfabeto, eu costumo brincar, é aquele que é analfabeto de pai e mãe, ou seja, é aquela pessoa que não sabe nem ler nem escrever absolutamente nada. 0. O semi-alfabetizado, esse é elegível. Quem é inelegível é o analfabeto. É aquele que não sabe nem ler nem escrever absolutamente nada.
Você dá qualquer coisinha para a pessoa ler, ela não consegue ler. Você pede para ela escrever qualquer coisinha, ela não escreve nada. Se escrever com erro de português não tem problema nenhum. Esse aí é o semi-alfabetizado. Esse é elegível. Quem é inelegível é o analfabeto, repito aqui a brincadeira, de pai e mãe, aquela pessoa que não sabe nem ler, nem escrever nada. Como é que faz o juiz eleitoral para saber se a pessoa é alfabetizada ou não, né? Como saber, como a justiça eleitoral fica sabendo se a pessoa é ou não analfabeta? Primeiro com os documentos clássicos, né? Então, se eu junto lá o meu diploma de bacharel em Direito, é claro que eu sou alfabetizado. Se a pessoa junta no seu pedido de registro um diploma do primeiro grau, né, do ensino, na minha época era primeiro grau, agora acho que é ensino fundamental, que seja, tem algum certificado de alguma escola, isso aí já está presumido que a pessoa é alfabetizada. Na dúvida, é possível que a Justiça Eleitoral aplique, aspas, uma provinha de forma reservada, chama aquele candidato e fala assim, candidato, dá uma lidinha aqui nessa revista, vê o que você está entendendo aqui, escreve isso assim, assim. Então é aplicada uma provinha para saber se a pessoa é ou não alfabetizada. E tem aqui a declaração de próprio punho também. A declaração de próprio punho também seria uma prova da sua alfabetização. Declaro para os devidos fins que sou alfabetizado, sei ler e sei escrever, escrevo isso à mão, de próprio punho, né? Assino e entrego como documento no meu pedido de registro de candidatura. Se o juiz não se convencer, ele pode, que é o que está aqui que eu acabei de falar, pode ser aferida por outros meios, desde que de forma individual e reservada. Então, o que significa isso? Pode sim ser aplicada uma provinha. O juiz chama sem expor a pessoa de forma individual e reservada e fala, ó, escreve isso aqui, leia isso aqui. E aí vai aferir se a pessoa é alfabetizada ou não, para saber se a pessoa está elegível ou inelegível. Artigo 14, parágrafo 5º, então mudamos de inelegibilidade. A segunda inelegibilidade de natureza constitucional. O que diz lá, então, o parágrafo 5º? O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então, reeleição é possível para... Reeleição, está aqui, é possível para um único período subsequente. Isso vale para o presidente, para o governador, para o prefeito e para quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos. Atenção também, uma outra coisa importante. Qual é a diferença da sucessão para substituição? Resposta: sucessão é definitiva, substituição é temporária. Sucessão, casos de morte, de renúncia, são situações definitivas. Então, morreu, tem sucessão. Renunciou, tem sucessão. E substituição? Substituição é temporária. Presidente viaja fora do país, fica o seu substituto. Há uma substituição pelo vice-presidente que passa a ser presidente em exercício. O prefeito adoece, fica internado com Covid 1 mês na UTI. Ele se afasta e substitui o prefeito, então, o vice-prefeito. Daí, então, a diferença entre sucessão, que é definitiva, e substituição, que é temporária. Em caso de viagem, caso de doença, uma impossibilidade temporária do titular. Então, vai valer para eles também essa questão da reeleição. Então, vamos ver aqui algumas nuances desse artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal. Então, possibilidade de reeleição impede o terceiro mandato consecutivo. Então, prefeito 1, prefeito 2, prefeito 3, não dá. Mesma coisa governador, governador, não. Presidente, não. Pode ser 2. Terceiro mandato consecutivo,
a pessoa está inelegível para o terceiro mandato. Daí estarmos estudando essa questão aqui no capítulo das inelegibilidades. Impede o terceiro mandato consecutivo do mesmo núcleo familiar, ainda que ocorra a renúncia 6 meses antes do pleito. Atenção, isso aqui vale também para o mesmo núcleo familiar, que senão também seria, isso aqui é uma interpretação jurisprudencial deste artigo da Constituição Federal, porque senão seria fácil. O prefeito seria prefeito uma vez, prefeito 2 vezes, e depois lança o filho. Prefeito, prefeito e filho. Prefeito, prefeito, esposa. Não pode, porque senão você tem aí uma dinastia, uma perpetuação no poder do mesmo núcleo familiar. Então não pode. Ah, mas renuncio 6 meses antes para lançar o meu filho. Também não pode. Governador uma vez, governador 2 vezes, renuncia 6 meses antes para lançar o filho na sua sucessão. Também não pode. Vai dar 3 mandatos do mesmo núcleo familiar. Então atenção, porque essa questão da reeleição, proibição do terceiro mandato, vale não só para o titular, como para o mesmo núcleo familiar, para evitar dinastias, senão vira um império, né? Vira um império. Então, Lula uma vez, Lula outra vez, e aí vem o filho do Lula, aí o filho do Lula fica 2 vezes, volta o Lula de novo, e vira então uma dinastia, nada contra o Lula, mesma coisa vale para o Bolsonaro. Bolsonaro fica uma vez, fica 2 vezes, depois lança o filho, então fica uma perpetuação. Não pode estar proibida o terceiro mandato do mesmo núcleo familiar, repito, ainda que ocorra renúncia 6 meses antes do pleito. Então, no final do segundo mandato, o governador renuncia para lançar o filho. Não adianta. Proibição do terceiro mandato consecutivo. Esta questão, esse artigo 14, parágrafo 5º, não impede o terceiro mandato descontinuado, que é o exemplo do Lula. Presidente Lula, o que ele fez? Foi presidente uma vez, presidente 2 vezes, descansou e depois voltou. Aí teve Dilma, Bolsonaro, voltou Lula. Então, terceiro mandato descontinuado não tem problema nenhum. Lula, descansa um período, depois volta o Lula, foi o que aconteceu no Brasil. Então, nós temos aqui um exemplo de caso concreto. Não impede o terceiro mandato descontinuado. Então, não tem problema nenhum. Tem prefeitos, por exemplo, que já estão no 5º mandato. É claro que não no 5º mandato consecutivo. Foi 2 vezes prefeito, descansou, foi mais 2, descansou e já está no 5º mandato. Pode acontecer, ok? Então, não impede o terceiro mandato descontinuado. Não impõe afastamento ou desincompatibilização ao candidato. Isso é uma coisa também interessante na possibilidade de reeleição, né? Nós temos aqui uma evidente quebra da isonomia. Por quê? Porque o candidato à reeleição concorre sentado na cadeira. Então, se eu sou prefeito candidato à reeleição, eu continuo sentado na cadeira. Se eu sou governador candidato à reeleição, eu sou candidato sentado na cadeira. O Bolsonaro foi candidato à reeleição em 2022 sentado na cadeira, ele continuou sendo presidente e era candidato ao mesmo tempo que era presidente. Não há desincompatibilização. Isso é interessante, porque um ministro, por exemplo, que quisesse ser candidato a presidente, precisaria se desincompatibilizar, se afastar, mas o candidato à reeleição não precisa se desincompatibilizar, não precisa se afastar. Então, nós temos uma evidente quebra da isonomia, é assim que funciona. Eu estou chamando a atenção de vocês para essa quebra da isonomia, mas é assim que funciona. O candidato à reeleição concorre sentado na cadeira. É claro que isso dá uma situação de privilégio para quem é candidato à reeleição. Prefeito, governador, presidente, está numa situação privilegiada. Afinal de contas, ele está sentado lá na cadeira, inclusive com a caneta na mão, praticando os atos de gestão. Prefeito itinerante, uma outra coisa interessante aqui que vale a pena a gente trazer. É o tema, meus amigos e minhas amigas, 564 do Supremo Tribunal Federal.
Então, o que está lá no tema 564 do Supremo Tribunal Federal? Aspas, o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição deve ser interpretado no sentido de que a proibição da segunda reeleição, não da primeira reeleição, da segunda reeleição, a proibição da segunda reeleição é absoluta e torna inelegível para determinado cargo de chefe do Poder Executivo o cidadão que já exerceu 2 mandatos consecutivos, reeleito uma única vez, em cargo da mesma natureza, ainda que em ente da federação diverso. Ou seja, não é possível chamado prefeito itinerante. O que aconteceu no passado, que o pessoal tentava, principalmente aí nos interiores, nos rincões do Brasil? O prefeito era prefeito, e aí ele tentava ser prefeito no município vizinho. Então, no mesmo município não podia, né? Porque isso é claro, não pode terceiro mandato no mesmo município. Ele queria ser candidato, então, a prefeito no município vizinho. Então, ele seria prefeito nesse município, mudava de município e seria prefeito no município vizinho, que é o chamado prefeito itinerante. Não pode. Tema 546 do Supremo Tribunal Federal. Então, ele é inelegível, ainda que em ente da federação diverso. É claro que para governador seria mais difícil, mas poderia ser a mesma coisa. Então, o governador de São Paulo, ele seria governador de São Paulo uma vez, governador de São Paulo uma segunda vez, muda para o Rio de Janeiro para se candidatar como governador do Rio de Janeiro no terceiro mandato. Não pode. Então, não pode prefeito itinerante, não pode também o governador itinerante, é o tema 564 do Supremo Tribunal Federal. Vale para os titulares, então, esta proibição de terceiro mandato, a gente já viu, né? Está lá na própria Constituição, vale para os titulares e para quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos. Exemplo, os vices, que é quem sucede ou substitui, e os presidentes das casas legislativas. Quando não tem vice, é o presidente da Câmara. Não tem vice-prefeito, é o presidente da Câmara. Não tem vice-governador, é o presidente da Assembleia. Então, esta proibição de terceiro mandato vale também para os titulares e para quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, que são os presidentes, os vices e os presidentes das casas legislativas. Vamos tratar deles então. É vedado ao vice já reeleito se candidatar ao mesmo cargo na eleição seguinte, sob pena de restar configurado o exercício de 3 mandatos consecutivos. Então, vale para o vice. O vice pode ser vice uma vez, vice 2 e vice 3? Não. Então, vice, não. Tanto presidente como vice-presidente, vice-governador ou vice-prefeito. 3 vezes vice? Não pode. Proibição do terceiro mandato. Vice-reeleito pode se candidatar a cargo de titular nas eleições seguintes ao segundo mandato. Então, vejam, vice, não. Vice, depois titular, ok, tá? Então, vice-presidente, depois candidato a titular, ok. Vice-governador, depois a titular, ok, é o que está aqui. Vice-reeleito pode se candidatar ao cargo de titular nas eleições seguintes ao segundo mandato. E aí vem também um precedente bem interessante aqui para vocês. Aspas. Consoante moderna jurisprudência deste Tribunal Superior, o entendimento que melhor se coaduna com os princípios tutelados no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, é de que a ocupação do cargo de chefia do Poder Executivo de forma precária, breve e fora dos 6 meses anteriores ao pleito, não atrai a incidência da inelegibilidade pelo exercício de terceiro mandato consecutivo, já vou explicar, é o TSE, está aqui o número do agravo, ministro Fachin, publicado em 2021. Que aqui a questão é o seguinte, vamos imaginar que o vice tenha exercido a prefeitura, vamos falar de um prefeito aqui, o vice exerceu a prefeitura
no primeiro ano do, sei lá, teve um impedimento qualquer do prefeito e ele exerceu durante uma semana no primeiro ano do mandato. Ele exerceu o cargo de prefeito. Isso vai refletir no futuro dele lá na frente? Não. Não terá problema nenhum. Ele poderá, por exemplo, ser candidato depois a prefeito e, se for eleito, ele pode ser prefeito uma vez e prefeito duas vezes. Ah, mas é aquela uma semaninha que ele ficou lá no primeiro ano que ele era vice, mas ele exerceu a prefeitura. Isso não conta, não atrapalha, não incide nessa proibição de terceiro mandato consecutivo. Por quê? Porque está fora dos 6 meses anteriores ao pleito. Se estiver dentro, aí vai gerar a proibição do terceiro mandato, que é o que aconteceu aqui dentro dos 6 meses, justamente na questão no exemplo Covas-Alckmin, que é um exemplo bem antigo aqui do estado de São Paulo. Na época, quem era governador era o Covas e o Alckmin era vice. O que aconteceu com o Covas? O Covas teve câncer e morreu, faleceu. Mário Covas, não estou falando do Bruno Covas, estou falando do Mário Covas lá atrás. O Mário Covas, então, faleceu por câncer, ficou com câncer e faleceu. O que aconteceu com o Alckmin? Ele era vice, sucedeu, virou governador, ok? E aí exerceu esse cargo por, sei lá, um período, eu não lembro exatamente que ano que o Covas morreu, mas enfim, ele ficou 6 meses como governador. Então ele assumiu como governador. O que ele pôde fazer? Ele pôde ter uma reeleição. Então, na verdade, ele ficou como governador 4 anos e mais esse período aqui que ele sucedeu o Covas. Ele pôde se reeleger de novo? Não, porque contaria como terceiro mandato. Então ele ficou um período aqui, que ele era vice, virou governador, se reelegeu governador e chega. Ele não pôde ser de novo, ele precisou se afastar, sair por conta da proibição do terceiro mandato consecutivo, que é o exemplo do Covas-Alckmin, no caso, porque ele assumiu dentro do período de 6 meses. Mas se o Alckmin tivesse assumido, vamos imaginar, vou mudar o exemplo aqui para entrar na jurisprudência. Se o Alckmin tivesse assumido o governo lá no primeiro ano do mandato por uma semana, porque o Covas foi viajar, foi representar o estado de São Paulo fora do Brasil, ele virou aqui, então, exerceu o cargo de governador, isso não tem reflexo nenhum. O Alckmin, então, poderia, mesmo tendo governado aqui uma semana, está fora dos 6 meses antes do pleito, então ele poderia, mesmo sendo vice, ele poderia se candidatar a governador e, se eleito, ele poderia ainda se reeleger e exercer 2 mandatos, então, de governador. Enfim, reflitam sobre esse precedente, que é um precedente importante, que pode, de alguma forma, ser trazido para vocês como questão de concurso, ok? É isso, terminamos por aqui. Não terminamos ainda as inelegibilidades de natureza constitucional. Vamos continuar esse tema no próximo bloco, a gente fica por aqui.